nós vamos fazer agora, no multiprocessador, a massa do hambúrguer vegano, certo? Vou passar para vocês os ingredientes, certo? E as quantidades. Bom, aqui eu utilizei aproximadamente 250 gramas de grão de bico cozido, tá? 200 gramas de ervilha, ok? Aproximadamente 50 gramas de beterraba ralada, salsa e cebolinha. Hoje eu não vou usar a cebola picada, eu vou usar apenas a cebolinha, tá? E a salsinha. Acredito eu que eu gastei aqui, no caso picado, 50 gramas de cada parte, de cebolinha e salsinha. O do frango eu usei o coentro. Vou colocar aproximadamente 2, 4, 6, 8 cabeças de alhos inteiras, tá? Devidamente descascadas. Uma colher de chá, que é essa daqui menor, de sal. Uma colher de chá de pó de defumado, que a gente compra a granel em lojas que trabalhem com farinhas de grão de bico, de ervilha, elementos sem glúten, bicarbonato de sódio, para cozinhar qualquer coisa assim que você encontre. Mas no Biomundo você encontra, tá? Falei para vocês, não é muito barato, mas você não vai usar uma grande quantidade. Então, uma pequena quantidade sai uma média de, no máximo, uns 8 a 10 reais. E aqui eu vou usar aproximadamente 100 gramas ou um pouquinho mais, de proteína texturizada de soja, tá? PTS média. Ela é rica em fibra, rica em proteína e ferro. É integral, tá, gente? Eu tô usando a proteína texturizada de soja da marca Yasmine integral. Tá aqui pra vocês, tá bom? Certo? E eu vou dissolver isso na massa. Eu lendo enquanto eu vou falando com vocês, eu vou colocando os ingredientes aqui dentro do multiprocessador. Eu lendo, vou colocar tudinho, viu? Pra fazer a massa. Eu não vou colocar parte por parte, não. Vou moer tudo uma vez. Eu lendo nas receitas ali das caixinhas do hambúrguer vegano da Seara, que é a base de proteína de soja, e também lendo o do Burger do Futuro, principalmente o Burger do Futuro, ele entra amido modificado, para que ele não fique muito alterado, né? Pesado na massa. Mas eu acho que eu não coloquei, porque eu já tô colocando a soja texturizada, a proteína dela já em grãos, que eu vou botar o sal. Vou salpicar para ele poder... Todos aqueles ingredientes, as quantidades que eu passei para vocês, eu tô tacando tudo para bater de uma vez só. E o defumador já vou colocar direto na massa. Ou seja, não preciso mais de tempero nenhum, porque essa fumaça ela já vem temperada e com sal, ok? Então, aqui eu vou tampar, certo? E vou bater. Então, já não esqueci de nada, coloquei tudinho. Então, vamos lá. Gente, então, eu já dei uma batida, já misturei, abri e misturei mais um pouco, porque como a gente está trabalhando com os grãos de bico, a proteína texturizada de soja, grãos, né? Então, eu vou bater 3 vezes para que ela fique aquela massa igual a do frango, como eu fiz para vocês verem os hambúrgueres de ontem. Só que hoje, né, no caso, eu vou fazer os 2 hambúrgueres também, tanto 2 do vegano, quanto vou fazer 2
de frango, só que o de frango eu não vou fazer ele a milanesa como eu fiz ontem no forno. Eu vou grelhar ele na chapa sem nada por fora, ok? Somente a farinha de rosca que entrou dentro da massa para encorpar um pouquinho. Então vamos lá, processando. Outra paradinha para outra mexidinha. Então, gente, o que aconteceu? Na minha terceira batida, eu vi que, independente que eu tivesse colocado parte por parte, ele estava muito seco. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aproximadamente 200 ml de água até ele chegar nessa textura, tá? Eu ia colocar leite, mas eu falei, não vou colar leite porque o leite que eu tenho aqui, ele não é o desnatado nem o semi-desnatado. Ele é o integral. Então, eu botei água mesmo, tá? Para ele poder bater tudo. O que eu vou fazer? Para eu dar mais consistência a ele, tá? E ficar mais saboroso e mais nutritivo, eu vou tirar essa quantidade toda daqui, tá? E vou misturar com aveia, tá? Aveia fina, aquela bem fininha, tá? Para não comprometer, só para dar mais uma consistência. E esse aqui eu vou levar à geladeira também, como eu fiz com o de frango, tá? Para dar consistência até a hora da fritura. Volto já. Bom, pessoal, aqui naquela consistência que vocês viram, né? Dá para ver, né? Ela ficou um pouquinho mais mole. Então, para dar um pouco mais de consistência, antes de eu levar ela para a geladeira, tá? Eu vou misturar na farinha de aveia. É uma farinha muito ralinha, ó, tá vendo? Bem macia, não é a granulada, porque não vai ficar legal, tá? É quase a mesma consistência da farinha de rosca bem refinada, bem fininha, certo? Então, eu vou misturar rapidinho aqui. Já sei quanto eu gastei, né, de quantidade de farinha nessa receita. Farinha de aveia. Bom, eu usei aproximadamente umas 250 gramas, medida daquele copo de requeijão, certo? De farinha, dessa farinha aqui, tá bom? Eu vou misturar. Depois que eu misturar tudo, aí eu volto para mostrar para vocês como ficou. E vou levar à geladeira por mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. Ó, misturei tudo, troquei de recipiente, porque aquele prato ele tava muito pequeno, tá? Tá aqui, ó, consistência é essa, ó. Parece uma ração, né? Mas não é, tá vendo? Então, ele vai ficar nessa coloração. Aqui, pra mim, ele tá um pouco mais bronzeado, tá? E por conta do grão de bico, por conta dos temperos da beterraba e a quantidade de farinha que eu coloquei, tá? Você bota aí de aquela quantidade que eu falei, tá? Ele tem que atingir essa consistência, certo? A farinha de aveia que eu usei foi essa daqui, ó, da Natural Life, farinha de aveia, certo? Você encontra em vários mercados. Bom, agora eu vou levar, vou deixar descansar, certo? Uma dica: se vocês não encontrarem o pó defumador para botar na massa desse vegano, se vocês não encontrarem sem condimento e sem sal, eu aconselho a botar ele na massa, aquela quantidade que eu coloquei, certo? Mas não coloquem sal até o final. Vão provando de pouquinho em pouquinho. Ela fica saborosa, tá? Para quem gosta da linha vegana, fica muito saboroso, tá? A coloração tá muito próxima do... É porque a luz aqui é muito forte, mas eu não sei como é que eu posso fazer para mostrar que a coloração dele tá bem mais escura, entendeu? Então, que tá bem idêntica do Burger do Futuro, ok? E do Seara também, certo? Então, eu vou levar a refrigeração por 30 minutos. E não vou enfarinhar mais nada para poder tomar consistência. Vou partir para a chapa do frango. Eu vou fazer 2 de frango,
sem aquele a milanesa de ontem, e que eu fiz no forno, e esse aqui, os veganos que derem, a quantidade que der para fazer, ok? Volto já. Aqui então, os 2 hambúrgueres de frango, daquela massa que eu fiz anteriormente. Eu levei eles à geladeira, depois eu joguei pro freezer para dar uma sustentada na carne, tá? E agora eu vou botar na grelha, que estava previamente aquecida, ok? Enquanto isso, eu deixei o hambúrguer vegano, naquela base que eu fiz para vocês verem, no freezer, em forminhas, envoltos no papel, no plástico de insulfilme, ok? Aguardando também no freezer o congelamento, tá? Para poder lhe dar consistência, para poder botar aqui na chapa. Aí, pessoal, já grelhando, tá? A consistência dele tá boa, tá bem fofinho, tá? Não tá ressecado como o outro, que ficou um pouquinho ressecadinho. A milanesa, a gente não conseguiu atingir o crispy com aquela massa, mas se eu tivesse feito na fritura da frigideira, na manteiga ou no óleo, talvez ele tivesse atingido esse ponto. Mas esse aqui, ele tá só aquela parte da massa mesmo, tá? Do de frango, tá bom? Eu já vou lá dar um pulinho lá na geladeira para ver se já levantou um pouco mais de consistência para começar a testar o vegano, tá? Eu queria deixar ele congelar um pouquinho. Bom, gente, tá aqui. O hambúrguer de frango devidamente tostadinho na grelha, tá? Ele tá mais fofinho, tá? Ele cozinhou por dentro, não está cru, certo? Aqui o pão que eu vou usar é o pão de hambúrguer com gergelim comum. Eu tenho aqui a mussarela comum. E eu também comprei para experimentar, para ver qual seria o sabor misturado ao vegano ou ao de frango, o queijo vegano. Para quem curte, né? Esse aqui é original, tá? Ele não contém lactose, ele não contém glúten, tá? Dá quase 480 gramas. Aqui diz que ele é um alimento vegano, sabor queijo prato, mas eu senti uma mistura de queijo cheddar com mussarela, tá? Não contém leite. O que mais que ele tem aqui? Baixo sódio, 100% vegetal, sem colesterol, não contém glúten, tá? Como todo produto de origem vegetal. Eu achei gostosinho, mas assim, não é aquela maravilha do mundo, tá? Quem gosta da linha vegana vai gostar, tá? Quem tem paladar para comer vários sabores, né? E gosta de degustar, né? E eu também adquiri para experimentar o cheddar, o creme cheddar da Taste, que tem 0 calorias, ele tem 0 açúcar, 0 gordura, 0 lactose. Ele tem aproximadamente 237 ml, tá? Ele realmente, molho cremoso sabor cheddar, para dietas com restrição de gorduras e açúcares, contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Realmente eu provei um pouquinho, eu achei ele realmente saboroso, tá? E ele realmente tem menos sódio. Então eu vou fazer aqui os 2 sanduíches, um com queijo mussarela e vou utilizar também o picles, tá? Na realidade eu queria o americano, né, o importado, mas ele é muito caro, que a gente chama... Na realidade, aqui eu comprei o que é o brasileiro nacional da Cepera, né? Pepinos da Cepera, mas eu queria realmente o Relish Pickles, que o Relish, essa qualidade, ela é mais próxima do
aquele que você come no McDonald's, né? Lá fora. Mas vocês vão, quando vocês adquirirem, não precisa ser o da Cepera, onde vocês encontrarem de boa qualidade, macio, tenro, em conserva, tá? Inclusive tem até um molhinho que mais tarde, quando der tempo, ao longo do tempo, lá no meu canal do YouTube, eu vou colocar os molhos, né? Do McDonald's, que entra um pouco desse picles e também um outro molho que entra o caldo desse picles, né? Um pouquinho dele, em vez de colocar água pura. Realmente dá sabor. Então, eu deixei ela na chapa um vegano dessa massa que eu fiz hoje, sem congelamento, para ver como é que ia ficar molenga. Ver o resultado dele, eu mostro aqui depois para vocês. E amanhã eu vou fazer o congelado. Logo de manhã cedinho, eu vou fazer o congelado, porque ele vai estar mais durinho. Aí a gente vai ver realmente qual vai ser o resultado da consistência, tá? Volto já para montar o sanduíche para vocês. Então, aqui eu fiz, tá? O meu vegano artesanal, certo? Deixei ele passar um pouquinho para ficar um pouquinho mais crocante, tá? Mas eu fiz ele mole, tá? Ele agarra um pouquinho, mas depois ele, no tempo certo, você pode virar, tá? Eu deixei ele passar muito aqui desse lado para poder fazer um teste, certo? Mas ele não está duro. Como todo vegano, ele não pode ficar muito tempo. Mas eu tinha que testar com vocês para ver mais ou menos como ia ficar, certo? Então, assim, eu vou tirar uma lasquinha aqui do cantinho, dessa bordinha, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como ele fica, tá? Ele fica exatamente igual. O cheiro é gostoso, não é ruim, tá? E o gosto eu vou dizer para vocês depois, ok? Vou botar numa travessa. Os meus sanduíches ali já estão montados, os de frango. E amanhã de manhã eu vou fazer a fritura desse hambúrguer vegano que eu processei hoje, a massa, e deixei em forminhas envoltas pelo insulfilme para congelamento. E amanhã de manhã eu vou ver como é que elas vão estar. Exatamente como eles vêm congelado dentro das embalagens do supermercado. Só que esse aqui você fez comigo aqui virtualmente, né? Como artesanal em casa. Até já. Bom, aqui eu fiz uma decoração. Esse aqui vai ser o meu lanchinho da noite, né? Meu vegano, com queijo vegano, picles e uma leve gordurinha do queijo fatiado do reino. Aqui, não sei se ele vai aguentar o lanche do marido, mas aqui eu fiz uma camada daquele queijo, certo? Com picles, o hambúrguer de frango, certo? Delicious, muito bom. Realmente o aroma e o sabor do frango ficou excelente, tá? Vale uma foto